Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos nessa quinta-feira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença do computador comercial e computador industrial e como que isso pode impactar diretamente no seu negócio, e o Lucas aqui vai estar apresentando para vocês. Cronograma da nossa apresentação: a gente tem essa breve introdução, a apresentação do Lucas, e no final vocês podem deixar aí no chat as perguntas, que a gente vai estar fazendo um bate-papo de perguntas e respostas. A apresentação começou, então verifique o som, a imagem, qualquer dúvida que você tiver sobre a apresentação, pode enviar no chat que a gente vai estar respondendo. E não esquece de seguir a Advantech nas nossas redes sociais. A gente tem o LinkedIn, a gente tem o blog, nós temos o Facebook, o YouTube, que a gente disponibiliza sempre novidades, os próximos webinars, novidades de tecnologia, eventos. Então, não esqueça de seguir a gente lá no LinkedIn para vocês receberem sempre as novidades dos nossos eventos, e também das novidades de tecnologia, IoT e inteligência artificial. E a sua pergunta no chat. Então, você pode deixar, no decorrer da apresentação, você pode já ir deixando a sua pergunta, que no final o Lucas vai estar respondendo, tá bom? Lucas, bom dia, tudo bem? Bom dia, Juliana, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a participação de todo mundo. Bom, eu me chamo Lucas, eu trabalho na Advantech na área de engenharia de aplicação há 2 anos, mais ou menos, e hoje eu vou apresentar para vocês aí a diferença do computador comercial e computador industrial e como isso pode impactar no seu negócio. Passar por uma breve apresentação dos tópicos, então falar um pouquinho da evolução do computador e a sua história, a arquitetura de um computador, então como que ele qual é a arquitetura que a gente utiliza hoje, o que tem dentro de um computador. Passar um pouquinho também, computador comercial versus o industrial, quais são essas diferenças e como essas diferenças podem impactar no seu negócio. E também o porquê de utilizar aí um computador industrial da Advantech. Bom, iniciando a apresentação, vou começar aqui com a evolução do computador. Nos anos de 1600, Pascal criou a primeira máquina que poderia fazer cálculos. Então, ela era uma máquina bem simples, que apenas fazia somas e subtrações. Essa máquina ela foi aprimorada pelo Gottfried, e isso é bem inicial mesmo. Essas máquinas não tinham nenhum tipo de programação, então está bem longe ainda do que a gente tem hoje de um computador. Dando um salto aí na história de mais ou menos uns 200 anos, o Joseph Marrier, ele criou uma máquina programável, e essa máquina ela foi baseada em cima de uma máquina de tear, então ela conseguia ser programável através de cartões. E essa máquina ela ganhou destaque no mundo, e um matemático, o Babbage, ele criou uma calculadora que conseguisse tecer os números. Então você conseguia controlar ela por cartões. Dando um pouquinho mais um salto ainda nos anos de 1990, a gente teve uma grande evolução com o Herman Hollerith. Ele fez uma máquina capaz de separar cartões perfurados. Então, esse já foi um salto, e ele utilizava nessa máquina eletricidade, que também foi um grande salto na evolução. Já em 1936, um engenheiro alemão, ele criou o Z1, que foi o primeiro computador a partir de relés. Então, também a gente já teve um grande salto aí na evolução, que ele começou a utilizar relés. Um pouquinho mais, depois de 9 anos, aí, em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha Americana desenvolveu o Mark I, que é onde nasce o nosso computador, os modelos mais parecidos com computadores atuais. Mas esse Mark I ele tinha aproximadamente 120 metros cúbicos e conseguia multiplicar 2 números de 10 dígitos em 3 segundos. Se você parar para pensar hoje, se você colocar no seu celular aí 10 dígitos e multiplicar por outros 10 dígitos, isso é instantâneo. Então a gente consegue ver ainda que era um computador bem básico. Simultaneamente, nos Estados Unidos, durante a guerra, o exército estava desenvolvendo
outro computador, que era o ENIAC, que foi o primeiro computador com válvulas. E aí no ENIAC tinha o John von Neumann, ele era um dos participantes desse projeto. E o ENIAC, ele era... a gente fazia a programação dele rearranjando os fios no painel. Tem na foto ali aquele monte de fio. E o que o von Neumann propôs? Ele tinha a ideia de transformar o cérebro eletrônico e modelar isso para ser um cérebro como se fosse um sistema nervoso central. E para isso, ele precisava de 3 características nessa máquina, que era o codificar, o armazenar e o processar. Então, ele queria codificar as informações de uma forma possível que fosse armazenado na memória. E aí que surge a ideia de usar os zeros e uns. Ele queria armazenar as instruções na memória e qualquer informação que fosse necessária para executar. Então, toda informação deveria ser armazenada na memória. E processar o programa e buscar essas informações diretamente na memória. Então, ele não precisava mais trabalhar com cartões perfurados. Então, eu não precisava ir lá e trocar toda hora. Isso seria meio que automático. Esse conceito de programa armazenado tinha como principal vantagens a rapidez, a versatilidade e a automodificação. E esse conceito da arquitetura de Von Neumann, ela fica presente até hoje nos computadores que a gente trabalha, que é o que eu vou mostrar agora um pouquinho, esse link da evolução do computador com a arquitetura. Então, a arquitetura de Von Neumann é usada até hoje. A gente tem algumas, diferenças em computadores multiprocessados, que são computadores que a gente consegue trabalhar numa placa-mãe com 2 processadores, mas a maioria dos computadores ainda segue a arquitetura de Von Neumann, que foi criada lá atrás. Então, o que seria basicamente uma arquitetura de Von Neumann? São 4 unidades simples, então, basicamente são 4 unidades, que seriam uma memória primária, uma unidade de entrada e saída, uma unidade de controle e uma unidade lógica e aritmética. Essas unidades elas seriam ligadas por barramentos de dados e controle. A UC, que é a unidade de controle, a unidade lógica e aritmética e os registradores que estão aqui, mas nessa fotinha aqui não tem porque é uma bem básica, e uma parte das entradas e saídas seria a CPU que a gente conhece hoje. Então, a ULA, a UC, os registradores que fazem parte da parte do processador e algumas entradas e saídas básicas da placa. Então, isso seria a nossa CPU. Mas tá, a gente tem ali a arquitetura e o que é basicamente, o que um computador é feito, né? O que tem no computador, basicamente? Então, a gente tem um monitor, uma tela, uma placa-mãe base, o processador, ele pode ser soquetado na placa, ele pode ser soquete ou pode ser soldado diretamente na placa. Eu tenho a memória RAM, as placas de expansão, aí de rede, de vídeo, qualquer placa que você precise, outras placas de portas I/Os. A gente tem uma fonte, o leitor de CD ou DVD, a memória de armazenamento. Aí, se for um desktop, a gente tem um mouse e um teclado. Tem um mouse, se for um all-in-one ou um notebook, a gente não tem um mouse. Agora, passando um pouquinho, vamos começar a falar um pouquinho das diferenças do computador comercial e do industrial. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o perfil de uso e aplicação. Então, normalmente, computadores comerciais, eles têm uma aplicação de uso, um perfil de uso ali, que é meio que uma forma intermitente de trabalhar. Ele não vai ter um processamento alto todo ao longo do dia. Então, por exemplo, a gente vai ter picos ali de processamento. Já um computador industrial, a gente consegue trabalhar aí com um computador em alto desempenho 24/7. Então, esse perfil de uso é bem nítido a diferença entre os dois. O computador industrial, você consegue trabalhar ele ali 24/7 em um alto desempenho. Já computadores comerciais, salvo algumas exceções, você vai ter só alguns picos de processamento ali. Então, você não vai estressar o computador, não vai esquentar, vai ser só alguns picos. Vou falar também um pouquinho das configurações. Computadores comerciais, eles normalmente trabalham com configurações padrão. Então, o que seria o padrão? Você chega na loja, ele vai falar para você, olha,
eu tenho um computador aqui, ele é i3 com 4 de RAM, com 64 SSD e roda o Windows 10 já configurado. Então, você tem um computador ali meio que um padrão imposto pelo fabricante. Já computadores industriais, a gente consegue trabalhar com uma diversidade de configurações. Então, a gente consegue adequar isso aí conforme o cliente precisa. Ah, eu preciso de um computador i3 com 8 de RAM, com 4, a gente consegue ir trabalhando dentro do PC industrial essas diferenças. E também a gente tem questões que eu vou falar um pouquinho mais para frente, de memórias e SSD com temperatura estendida, e aí eu falo um pouquinho mais para frente. Falar um pouquinho sobre os softwares pré-instalados também. Então, normalmente, equipamentos comerciais, eles vêm com muitos softwares pré-instalados ou instalados já, que você acaba não utilizando na sua aplicação. Ele acaba puxando ali faz uma parte do processamento, ou ele puxa um pouco da memória que você poderia utilizar para sua aplicação. Então, esse é um ponto negativo aí de utilizar alguns equipamentos comerciais, dependendo da aplicação. Já os industriais, normalmente, eles são mais clean. Então, você tem um equipamento limpo ali, vai rodar o que você precisa e não tem tantos aplicativos já pré-instalados de fábrica. Falar um pouquinho também do ciclo de vida e durabilidade. Equipamentos comerciais, eles normalmente sofrem muitas alterações rápidas, porque eles precisam acompanhar o mercado. Então, você não tem um ciclo de vida do modelo que você quer por muito tempo. Normalmente, ele sofre atualizações 2 vezes no ano. A cada 2 anos, você vai ter um equipamento novo, 1 ano, do jeito que a tecnologia está evoluindo. Já o equipamento industrial, a gente consegue trabalhar melhor esse ciclo de vida do equipamento. Então, a gente consegue durar aí 5, você vai ter um equipamento, o mesmo modelo durante 5, 6 anos de vida, ou até mais, dependendo do caso. Então, esse ciclo de vida é bem maior aqui dentro do equipamento industrial. E questões de durabilidade. O equipamento industrial, ele tem um acabamento, uma aplicação ali, ele é bem mais robusto que um equipamento comercial. Então, a gente consegue ter uma durabilidade muito maior em cima de um equipamento industrial com relação ao comercial. Agora eu vou falar aqui que eu tinha comentado dos periféricos, que são os componentes do computador. Como a gente viu anteriormente, os computadores, eles têm lá memória RAM, SSD, algumas placas, então que a gente consegue colocar aqui dentro. E computadores industriais, normalmente, a gente consegue trabalhar com componentes aí com temperatura estendida. Então, a temperatura normal de operação de uma memória RAM, por exemplo, é de 0 a 70. Temperatura estendida, a gente consegue jogar aí para menos 40 a 85. SSD também, temperatura estendida de 0 a 70, de menos 40 a 85 a gente consegue estender ela. E os tipos de SSD também, né? A gente consegue trabalhar aqui dentro com vários tipos de SSD de tecnologias. Por exemplo, SLC, que aí você tem mais de 100 mil ciclos de leitura e escrita. Você armazena aí 1 bit por célula. O MLC, que você tem aí cerca de 10 mil ciclos de leitura e escrita e você consegue armazenar 2 bits por célula. E o TLC, que é uma tecnologia um pouco mais nova, que ela possui 3 mil ciclos de escrita e leitura e você consegue armazenar 3 bits. O MLC normalmente é o mais utilizado, pelo custo-benefício dele. O SLC ele tem uma durabilidade maior, porém o custo é um pouquinho maior em relação aos outros dois. E o TLC é uma tecnologia nova que está chegando aí no mercado. Ela também está sendo bastante utilizada. Falar um pouquinho também das certificações específicas para determinados ambientes. Então, normalmente a gente vai colocar aí em um ambiente hostil, o equipamento comercial, ele vai acabar em certo momento dando um problema para você, seja porque vai quebrar, vai queimar, vai juntar poeira, vai parar de funcionar. O equipamento industrial normalmente ele já vem com algumas certificações específicas para determinados ambientes. Então, ele tem alguma resistência contra choque, vibração, atmosfera explosiva, as ondas eletromagnéticas, grau de proteção IP. Então, tem equipamento aí que a gente consegue trabalhar com jatos de água ou respingos. Então, normalmente, o equipamento industrial ele é voltado aí para essas aplicações onde você vai ter alguma abrasividade em cima do equipamento. Normalmente, poeira, equipamentos fanless aí para poeira também. Então, a gente consegue trabalhar melhor com o equipamento industrial em relação ao comercial.
a gente falou ali um pouquinho das diferenças entre os dois, mas como que isso vai impactar no seu negócio? Então, vamos pegar aqui vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo de equipamento comercial se a gente colocar ele na linha férrea, por exemplo, que é um local que tem muita vibração. Então, se você colocar um equipamento lá comercial, essa vibração com certeza vai estragar o equipamento. E essa troca incessante de equipamento sempre vai ser um problema para você. Então, se você pensar aqui, eu tenho um equipamento e preciso trocar, 3 vezes no ano. Então, vamos colocar, você tem que comprar mais 3 equipamentos no ano. A mão de obra de terceiros ou da sua equipe de TI para você fazer essa manutenção. Então, esse aqui também é outro ponto bem importante. O tempo de parada da operação. Então, a gente tem que levar em conta também o tempo que você vai parar, você vai perder produzindo sem a sua operação, porque ela está parada. Você colocou um equipamento lá, ele deu problema, você vai ter que parar tudo, você vai ter que deslocar sua equipe e você vai ter que trocar esse equipamento. A ociosidade dos trabalhadores afetados pela parada. Isso também, você paga o horário, as horas pelo salário da pessoa e ela não está produzindo. Então, isso também é custo que você tem que levar em conta quando você coloca um equipamento que não é adequado, não é industrial ali numa aplicação. E aqui eu coloquei o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, se a gente pensar que um equipamento industrial ele pode ter um custo um pouco maior em relação a um comercial, só que se você colocar isso aqui tudo na ponta do lápis e levar em consideração o tempo que o trabalhador ficou parado, o tempo de parada que você não está produzindo, que você está perdendo dinheiro, a mão de obra que você vai colocar lá do pessoal para resolver e a troca dos equipamentos, normalmente esse ROI aqui era melhor você ter investido em equipamento industrial do que você ter investido em equipamento comercial. Então, esse aqui é uma continha que se você colocar aí na ponta do lápis, realmente a gente já trabalhou em outros webinars com algo parecido. A gente mostrou que o ROI, normalmente, de um equipamento industrial é muito melhor do que você trabalhar aí com equipamento comercial. Certo, então, agora vamos falar um pouquinho do porquê utilizar o equipamento aí da Advantech, né? Então, por que a gente vai colocar o equipamento da Advantech? Bom, dentro de todas aquelas informações que eu passei lá do porquê um equipamento industrial em vez de um equipamento comercial, mas por que a Advantech também? Então, a Advantech ela trabalha aí com diversas linhas, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente nos outros slides, de tamanhos. Então, a gente consegue trabalhar em aplicações que você tem pouco espaço, ou que você você quer um equipamento ali pequeno, que você precisa de um equipamento pequeno, a gente consegue trabalhar. Aqui a fotinha de um equipamento palm size, então o tamanho de uma mão, que você consegue rodar em um processador i5, Celeron ou Atom, não sei, aí vai depender da aplicação e do modelo que a gente escolher. Equipamentos fanless ou com ventilação forçada. Então, é o que eu falei, dependendo da aplicação, a gente tem aí partículas em suspensão, a gente tem poeira no ar. Então, os equipamentos fanless que a gente consegue trabalhar sem problemas. Equipamentos com ventilação forçada, normalmente a gente utiliza mais em aplicações que não tem esses problemas de poeira, de suspensão de partículas, e em servidores. Mas a gente também trabalha com as duas famílias. Então, tem os equipamentos fanless e os equipamentos com ventilação forçada, e a gente vai trabalhando caso a caso na aplicação. Disponibilidade de periféricos temperatura estendida. Então, nossos equipamentos eles são modulares. Então, normalmente o cliente fala para a gente não tem um equipamento padrão. O cliente chega e fala para a gente, olha, eu preciso de um equipamento i5 pequeno, com 8 de RAM, com SSD de 64, 128, 256, e precisa ter temperatura estendida nesse equipamento. Ele vai operar no sol, com temperaturas que podem chegar até 50 graus. E lá dentro da máquina pode chegar um pouquinho mais. Então, a gente consegue trabalhar com os periféricos, além do equipamento ter essa faixa de operação mais alta. Então, a gente pega o equipamento com uma faixa de operação mais alta. A gente trabalha com o que está dentro do equipamento, com temperatura estendida também. A gente conseguir garantir aí que o equipamento não vai sofrer nenhuma parada abrupta por causa de temperatura.
Falar um pouquinho da diversidade de processamento. Então, os equipamentos da Advantech hoje, a gente tem uma diversidade de equipamentos. A gente tem a gente tem equipamentos Atom, Celeron, até Core e Xeon. Então, a gente consegue trabalhar com processadores um pouco mais robustos e os processadores aí intermediários da categoria. Então, isso aqui é uma que aí a gente conversa com o cliente, entende de qual que é a aplicação, o que ele precisa de processamento, e a gente adequa ao produto. Alta disponibilidade de portas. Então, os equipamentos da Advantech normalmente trabalham com muitas portas. Normalmente, o básico do mercado, VGA, HDMI, RJ45, USB e portas COM. Só que tem um plus aí que são os iDoors, que é dessa fotinha aqui, que a gente consegue trabalhar aí com as expansões de I/O. Então, o cliente fala, olha, eu preciso de um equipamento que tenha 10 seriais, só que não pode ser muito grande. Então, a gente vê um equipamento lá que tenha, 6 ou 8, e a gente trabalha com uma placa de expansão ali em uma linha de equipamentos, e a gente consegue atender portas CAN, porta paralela, aí a gente consegue trabalhar com diversas expansões e vai depender do que o cliente precisa aí na aplicação dele. Alta temperatura de operação, foi o que eu falei, nossos equipamentos, eles aguentam aí temperaturas altas, então a gente consegue trabalhar em aplicações de alta temperatura também. Até temperaturas negativas, então não altas tanto para mais como para baixo, então a gente consegue trabalhar com temperaturas negativas dentro do equipamento. Algumas coisas da Advantech, né? Garantia padrão de 2 anos, então todos os nossos equipamentos saem de fábrica com garantia de 2 anos. Então, vocês, dentro desses 2 anos, se não tiver nenhum vício, se deu algum problema, que é muito difícil de acontecer, e não for um vício de utilização, a gente tem a garantia aí que você vai enviar o equipamento para a gente vai fazer todo o reparo para você, sem custo nenhum. A gente também tem o suporte técnico, eu e todos os técnicos da Advantech, e a gente tem o RMA aqui no Brasil, então todo o suporte aqui da América Latina está no RMA aqui do Brasil. Então, qualquer problema que tenha, a gente não vai enviar esse equipamento lá para Taiwan, a gente vai fazer todo o suporte aqui no Brasil. Então, isso ganha um tempo aí, e é um plus que a Advantech também pode trazer para os clientes. Vou falar um pouquinho também de um software novo aí da Advantech, que é o Device-On. É um software bem interessante que está vindo aí nos equipamentos. Então, vem uma versão instalada no equipamento bem básica, porém a gente consegue fazer upgrade se o cliente precisar. Então, eu vou falar um pouquinho dele, vou mostrar aqui o dashboard dele. Então, esse Device-On é um software que você consegue fazer aí o gerenciamento e o controle do equipamento. Então, você tem ali a parte de segurança, de registro, você consegue fazer alguns trabalhos desse dentro do software. A parte de controle e monitoramento, então você consegue monitorar, por exemplo, a saúde do hardware, você consegue ver remotamente, por exemplo, como que está o desempenho da sua CPU, como que está o desempenho da sua memória RAM, quanto que eu estou utilizando, como que está o pico, se ele está desligado, está ligado. Então, algumas coisas bem interessantes aí que o Device-On traz nos equipamentos aí da Advantech. A parte de updates, então você consegue fazer isso, alguns updates de firmware ou de software remotamente. E trabalhar aí alguma coisa de alerta de alertas e ações dentro do software se caso aconteça alguma coisa. Então você liga lá um alerta ou algo do tipo. Mas é só para mostrar para vocês aqui um plus que os equipamentos da Advantech têm. Então esse Device-On aí é bem interessante e caso vocês queiram mais informações a gente passa depois. Como eu tinha falado anteriormente, eu vou mostrar aqui alguns equipamentos da Advantech. Eu escolhi uma linha fanless primeiro para mostrar. E eu vou mostrar aqui a evolução, então, dentro dos equipamentos. A linha 1000, que é a Slim, é a pequenininha aqui. Então, são equipamentos, às vezes, até palm size. Então, tamanho de uma mão, você consegue trabalhar aqui. Então, são equipamentos para clientes que precisam aí de equipamentos pequenos, que tem pouco espaço na aplicação. Então, a gente acaba trabalhando aqui com a linha 1000. A linha 2000, que a principal atrativo dela é a flexibilidade de I/Os, que é aquelas expansões que eu tinha comentado anteriormente. Então, aqui eu tenho um ARC da linha 2000, que são esses dois. Então, ele tem um tamanho um pouco maior,
porém a disponibilidade de I/Os aí, da gente trabalhar expansões, também é maior. E a ARC 3000, que são equipamentos mais robustos, maiores, que aí tem um processamento a gente consegue trabalhar com Xeon dentro da linha 3000, que a gente consegue trabalhar com placas de expansão, então a gente consegue colocar aí placas dentro dele de PCI, PCI Express, e trabalhar aqui dentro as expansões nos equipamentos. Não só esses, tá, pessoal? Eu coloquei aqui a foto só dessas 3 linhas, só que a Advantech tem muitos outros, tem EPC, tem outros equipamentos que a gente pode trabalhar e a gente vai de acordo com a aplicação. Só que se eu colocasse todos aqui, eu acho que essa apresentação não acabaria hoje, porque a Advantech tem muito equipamento e a gente vai trabalhando conforme o cliente nos pede a especificação e a gente trabalha. Só trouxe esses aqui para mostrar algumas features deles e mostrar o que a Advantech tem em relação a equipamentos fanless. Esses aqui são fanless. E para falar um pouquinho também da linha de chassis, que eu tinha comentado, que a Advantech também é linha de ventilação forçada também. Então a gente trabalha aqui com diversos chassis, desde all-mount desktop, que são esses aqui, ou os chassis para rack, então 1U, 2U, 4U. Então a gente tem uma disponibilidade muito grande de tipo de chassi também, conforme o cliente precisa de baia, as baias aqui de SSD, ou precisa de alguma coisa com relação a DVD, alguma coisa especial, a gente trabalha em diferentes linhas, tanto no desktop quanto no rack mount, a gente consegue trabalhar aí com diversos tipos. E o que eu queria falar também aqui sobre essas linhas é que isso aqui é totalmente modular. Então isso aqui é só o chassi. Então a gente vai dentro desses chassis, dentro do que o cliente pede, um 4U, por exemplo, a gente vai escolher uma placa-mãe dentro das opções que a Advantech tem. ATX, mini ATX, micro ATX, aí vai ITX, então a gente consegue trabalhar dentro do chassi com a placa-mãe conforme o cliente precisa, e aí a gente vai montando de acordo com a especificação. Então a gente pega o chassi, pega a fonte, dependendo da potência que o cliente precisa, fonte redundante, fonte simples, AC, DC, pega a placa de acordo com os I/Os que o cliente precisa, então processamento, I/Os, portas que ele precisa ali, então a gente trabalha com a placa. A gente coloca a questão de processador conforme a solicitação do cliente, então i3, i5, Xeon, aí vai depender da aplicação. Questões de memória RAM e de SSD também, aí o cliente fala, olha, eu preciso de um equipamento que tenha 64 de RAM e 2 teras de armazenamento, porque eu preciso de um servidor que rode algo bem pesado. Então a gente consegue trabalhar, a gente vai montar a especificação aí de acordo com o que o cliente precisa, com os melhores equipamentos possíveis. Bom, gente, eu acho que é isso. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí no chat para a gente, que a gente está à disposição para esclarecer. Lu, muito obrigada pela apresentação. Para finalizar, tem uma pergunta aqui, e no final, depois dessa pergunta, eu vou passar os contatos também para quem quiser entrar em contato, tudo, tá? A pergunta é, você poderia dar alguns exemplos de aplicações que é adequado o uso do computador industrial? Alguns exemplos. Tá, vamos lá. Como eu já tinha falado, linha férrea é um exemplo. Equipamentos de transporte para colocar em ônibus também. Equipamentos para a área de energia, para a área médica, a gente tem equipamento para a área médica também, com certificações específicas aí. Algumas áreas de telecom, dependendo da exposição. A parte de Smart City, por causa da questão de temperaturas, de tamanho, então a gente consegue trabalhar. Então, são diversas aplicações que a gente consegue trabalhar aí com equipamentos industriais e a gente modela o modelo do equipamento de acordo com a aplicação do cliente. Então, a gente tem equipamentos voltados para diversas áreas. Então, a gente trabalha aí dentro das aplicações. Ah, legal, Lu, muito obrigada, viu? Então, caso alguém queira receber um contato da Advantech, só deixar no chat, que a gente pode entrar em contato, ou também tem os nossos contatos,
que é o meu e-mail, que é o juliana.ferreira@advantec.com.br, e o contato do Lucas também, que é lucas.nogueira@advantec.com.br, e o nosso telefone também, que é um telefone aqui direto nosso, que é o 4750-2425, e a gente gostaria de agradecer a presença de todos. Lucas, muito obrigada pela sua apresentação, tenho certeza que cada vez mais a gente consegue colocar isso no mercado, da importância, né, do computador industrial para diversas aplicações, como você mesmo mencionou. E qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode enviar um contato para a gente, que a gente vai estar respondendo. Uma ótima quinta-feira a todos. Obrigado aí, pessoal. Só para fechar aqui, obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês aí na quinta-feira. Qualquer dúvida, pode ligar para a gente, pode mandar e-mail, que a gente está prontidão para responder vocês. E até a próxima. Muito obrigado.